Muda, Deus, a nossa mentalidade, Senhor. Toca no nosso coração, Senhor. Nos faz lembrar, Senhor. Nos faz lembrar das Suas promessas, para que possamos caminhar, ó Deus, em fidelidade diante de Ti. Pai, assim nós oramos em nome de Jesus. A igreja diga amém. Glória a Deus. Eu não sei você, mas uma das coisas mais incríveis que tem na face da terra é o amor. Eu não sei se você pensa dessa forma. Eu acho que o amor é uma das coisas mais lindas que existem na face da terra. A demonstração do amor e do afeto, do carinho, do cuidado. E eu quero falar nessa manhã com vocês sobre o primeiro amor. Repita-se comigo, o primeiro amor. O primeiro amor ele é regado por uma palavra chamada paixão. A paixão é um sentimento avassalador. A paixão é um sentimento que, por muitas das vezes, ele é quase que incontrolável. A paixão, ela faz com que a gente perca, às vezes, até mesmo a razão. Eu me lembro aqui, só também para dar um aviso à igreja, hoje a pastora Luana não está aqui. Nós temos orado pela tia da pastora Luana, a Sara, e hoje foi o dia de visita lá dela, saiu da UTI, né? Graças a Deus, nós oramos, o Senhor tem feito milagres, e a semana pediu muito para ver a Luana, e é alguém que ainda não fez a sua confissão a Jesus, e alguém que está num momento de muita sensibilidade. Nós estamos falando do amor de Deus para ela. Então a visita hoje é meio-dia, então ela teve que ir para lá e nós abençoamos a vida dela. Mas eu quero falar um pouquinho sobre a paixão. Eu me lembro que quando eu comecei a namorar a pastora Luana, eu trabalhava e estudava. Eu trabalhava de manhã e de tarde, e à noite eu fazia faculdade. E eu me lembro que eu sempre dava um jeito para poder encontrá-la. Porque quando a gente está apaixonado por alguém, a gente move os céus e a terra para poder ver aquela pessoa, é ou não é verdade? Talvez você tenha muitas histórias em relação a isso. Mas eu me lembro que, às vezes, eu saía da faculdade, eu estudava, morava em Campo Grande, estudava em Padre Miguel, ali na Castelo Branco, em Realengo, na verdade. E eu saía, às vezes, da faculdade 9 horas da noite, e eu pegava o carro e eu ia direto para Santa Cruz. A pastora Luana morava em Santa Cruz, para a gente ter um tempo ali, para a gente poder conversar, para a gente poder se conhecer mais, porque a gente acabou casando bem rápido. Em 9 meses nós já estávamos casando, desde quando a gente começou a namorar. E eu me lembro que eu fazia coisas que hoje em dia, às vezes, fica pensando, nossa, fala, caramba, né? Que loucura. Não existia tempo ruim, poderia estar chovendo, se eu tinha um compromisso com ela, eu fazia questão de estar. E isso é um pouco de paixão. E a grande verdade é que nós vamos passando os dias e muitas das vezes nós vamos perdendo aquela paixão, aquele primeiro sentimento, onde não existiam limites e não existiam problemas e não existia nada que pudesse impedir aquele encontro. Eu quero ler com vocês um texto que está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2. No versículo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 2 ao versículo 5. Eu quero ler primeiramente esse texto, mas eu quero falar sobre algumas coisas que fazem com que esse primeiro amor e essa paixão avassaladora por Deus e por Jesus, coisas que fazem a gente se perder no meio do caminho. Apocalipse capítulo 2, versículo 2 ao versículo 5 diz assim: Eu conheço as tuas obras, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer.
Mas eu tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu e arrependa-se. E volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, eu virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Amém? Nós estamos diante de um texto aqui interessante, de um texto de uma carta à igreja de Éfeso. E quando nós começamos a ler a carta à igreja de Éfeso, de Atos capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 5. Quando nós começamos a ler essa carta, nós vamos ver que a igreja de Éfeso era uma igreja que andava dentro de padrões interessantes. Nós vemos aqui no texto que a carta diz o seguinte: eu conheço o seu esforço e a sua perseverança. Eu sei que você é esforçado. Eu sei que você tem perseverado. Eu sei que você não suporta coisas erradas. Eu sei que você não suporta a mentira. Eu estou vendo a sua perseverança em meio às tribulações, em meio às provas por causa do meu nome. Tudo isso, coisas incríveis, coisas aceitáveis, coisas maravilhosas, mas nós vamos ver que nesse mesmo ambiente havia um problema. Mas eu tenho algo contra você. Eu tenho algo contra você. Você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou aquela paixão que te trouxe até a mim. Isso é interessante. Porque quando nós vamos fazer uma análise muito racional e pessoal de nós mesmos, muitas das vezes nós vamos perceber que nós estamos justamente aqui nesse texto. Nós caminhamos com o nosso serviço ao Senhor. Nós viemos para reuniões como essa, que são importantíssimas, onde juntos nós estamos louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Nós estamos envolvidos com o reino de Deus. Mas quando nós vamos fazer uma análise minuciosa da nossa vida, muitas das vezes nós estamos justamente aqui. O abandono do primeiro amor. O texto não fala sobre uma ausência de amor, não. Porque todas as coisas que estão no início desse texto são coisas importantes que nós, como filhos de Deus, nós precisamos praticar. A perseverança, o esforço, nós precisamos odiar a mentira, nós precisamos perseverar, nós precisamos estar com o Senhor, mas nós vemos no texto que o problema era a ausência da conduta do primeiro amor. A Bíblia nos fala lá no livro de Mateus, no capítulo 13, versículo 44, era uma história, era uma parábola de Mateus capítulo 13, que o reino dos céus era semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e então, com transbordante alegria, vai e vende tudo e compra aquele campo. Isso fala sobre alguém que tem uma atitude de amor e de paixão. Se alguém, achando um tesouro, escondido no campo, ele vende tudo. Isso significa uma atitude de entrega total ao Senhor. Isso que nós vemos Jesus falando em parábolas, em Mateus capítulo 13, fala de uma conduta que o Senhor espera de cada um de nós. Que possamos ter pelo Senhor essa paixão avassaladora. Nós não podemos perder essa alegria. A alegria que está contida nessa parábola do tesouro. Se nós encontramos um dia o Senhor, nós precisamos andar constantemente em alegria com Ele. Talvez você fique pensando assim, pastor, mas a minha vida não é um mar de rosas.
E eu vou te falar uma coisa, não precisa ser profeta para saber disso. Eu sei que vocês que entraram por essa porta hoje, vocês estão cheios de desafios para ser vencidos agora a partir de segunda-feira. Existem pessoas que talvez hoje ainda precisam vencer algumas batalhas hoje. Decisões precisam ser tomadas hoje. E muitas das vezes decisões que vão custar a nossa vida. Vão custar a caminhada na nossa história. Pastor, mas o que acontece? O que tira essa paixão, esse primeiro amor de nós? E eu quero falar sobre algumas dessas coisas. Está lá em Mateus capítulo 13. Se você puder, pegue a sua Bíblia. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 18. Mateus capítulo 13, versículo 18 diz assim: Atentai-vos à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Preste atenção. Quando nós tivemos o nosso encontro com Jesus, esse encontro com Jesus, ele é capaz de provocar em nós uma mudança incrível. Ser amado por Jesus e se sentir amado por Ele provoca uma transformação em nosso ser. O amor do Senhor nos constrange. Quando fomos alcançados por esse amor e por essa graça, esse amor ele entra na nossa vida. E agora é nossa obrigação manter o fogo desse amor e dessa paixão aceso. Isso fala sobre um comportamento diário que nós precisamos ter para com o Senhor. Quem entende isso, diga amém. Nós precisamos fazer isso todos os dias para que esse amor e essa paixão, ela não venha se esfriar. O que o Senhor espera de nós é uma ardente paixão. É um ardente amor. O que tem feito nós perdermos esse amor? Primeira coisa, o convívio com o pecado. O convívio com o pecado é uma das causas de muitas pessoas perderem a chama do primeiro amor. Eu não falo somente de andar com uma vida em pecado, de estar praticando o pecado, mas eu estou falando também por aquele sentimento de comodismo do pecado que está acontecendo ao nosso redor. Isso faz com que a chama, essa paixão, ela venha se esfriar. Nós precisamos pensar nisso. Nós não podemos, em hipótese alguma, se acostumar com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Não pode se tornar comum. Muitas das vezes esse é o nosso problema. Nós vamos achando que está tudo normal. Não, está tudo como tem que ser. Eu não estou falando sobre isso, mas nós precisamos olhar, nós não podemos olhar o pecado com naturalidade. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 8, versículo 13, que o temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala de coisas perversas. Nós não podemos achar que as coisas que estão acontecendo ao nosso redor são coisas normais. Não pode ser normal, nós precisamos com essa paixão. Quer ver?
O dia que nós encontramos com o amor do Senhor, com o perdão do Senhor, com a cruz de Cristo, e esse perdão e esse amor nos alcançou, eu não sei você, mas nós começamos a falar disso para todo mundo. É ou não é verdade? Aconteceu isso com você? Quando nós tivemos o nosso primeiro encontro com Jesus, eu me lembro a primeira vez que eu tive um encontro real com Jesus, quando eu percebi que aquilo que os meus pais me falavam era de verdade. Porque meus pais sempre me falaram de Deus, mas eu nunca tive uma experiência com Ele. Então para mim tudo era muito teórico. Ah, Deus existe, Deus existe. Jesus existe, Jesus existe. Ah, Jesus morreu, beleza, Jesus morreu. Mas ainda não tinha experimentado da presença, do amor e do perdão do Senhor. Mas no dia que eu experimentei, meus irmãos, eu cheguei na escola diferente. Eu comecei a falar de Jesus, eu comecei a falar de Deus, eu comecei a falar da experiência que eu tinha vivido com Ele. E as pessoas não entenderam nada. Geralmente é assim. E nós começamos a falar de Jesus, falar de Jesus, falar de Jesus. Essa era a chama da paixão que ardia no nosso coração. Não havia outra conversa, não havia outra realidade, só havia a realidade de Jesus. O texto da parábola de Mateus capítulo 13, que também encontramos em Mateus capítulo 8. Nós vamos ver sobre sementes que são lançadas. Fala sobre a semente que é plantada em alguns lugares. Outro problema que nos faz perder essa chama, esse primeiro amor, é a falta de profundidade. Repita assim comigo: falta de profundidade. A semente que caiu na rocha. A semente que é lançada na rocha, ela não consegue criar raízes. Eu estava lendo um livro e nesse livro falava que o crescimento mais importante que existe numa árvore é o crescimento para baixo. É o crescimento que ninguém vê. É o crescimento das raízes. Sabe o que acontece, irmãos? Um dia o Senhor nos alcançou, a graça dele nos alcançou, o amor dele nos alcançou. Nós ficamos constrangidos, apaixonados por ele. Mas ao longo da jornada, o nosso coração permaneceu como uma rocha. Veio a tribulação, veio a dificuldade, veio as circunstâncias, e aí não havia o quê? Raízes. Não havia raízes. Muitas e muitas e muitas e muitas pessoas têm perdido a paixão por Jesus, porque não tiveram raízes profundas. Raízes profundas. Eu fico pensando nisso, meus irmãos. E muito me entristece, porque um dia eu já fui assim. Semearam a palavra várias vezes no meu coração. Mas eu nunca cuidei dessa semente para que essa semente ela criasse raízes no meu coração, na minha vida. Eu nunca tive esse cuidado. Eu era muito menino, muito garoto. E o que eu falo para vocês é o seguinte: muitas coisas que eu não deveria passar, eu passei. Porque eu não cuidei do primeiro amor, do dia que ele me encontrou. Eu não cuidei daquela semente para que as raízes fossem criadas. O meu coração era duro. Talvez você pense da mesma forma. Talvez você pense: pastor, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Basta uma provação para que toda aquela paixão ela seja colocada em xeque. Outra coisa que tem tirado esse nosso primeiro amor, essa primeira paixão, é a falta de cuidado com a semente. É a falta de tratamento. O texto fala que algumas sementes caíram aonde? Em espinhos. Repita assim: espinhos. Os espinhos são áreas da nossa vida que elas precisam de tratamento, elas precisam ser tratadas pelo Senhor. Talvez existem pessoas aqui que têm muita dificuldade em dar acesso a algumas áreas da sua vida para o Senhor.
A gente foi alcançado, tocado por esse amor do Senhor. Veio sobre nós uma paixão por Ele. Nós nos apaixonamos por Ele, mas ao longo do tempo, nós negligenciamos áreas da nossa vida que precisavam ser tratadas. Os espinhos não foram arrancados. Essas áreas não tratadas com o tempo, elas geram frutos de incredulidade. Elas vão sufocando a paixão. O texto fala sobre sufocar a semente. Elas vão nos afastando da caminhada com Cristo. O que eu quero dizer para vocês nessa manhã, meus irmãos? Você precisa deixar o Senhor acessar algumas áreas da sua vida que você antes não deixou. Você precisa deixar o Senhor acessar alguns lugares da sua vida, da sua alma, que você nunca deixou. Você até se apaixonou por Ele, mas você não deixou Ele entrar completamente na sua vida. Nós precisamos fazer isso, sabe por quê? Porque senão a paixão vai diminuindo, o amor vai diminuindo. E não pode ser assim, meus irmãos. Não deve ser assim. O Senhor pagou um alto preço, um preço de sangue. Para quê? Para salvar a minha vida, para salvar a sua vida. Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos deixar o Senhor tratar a nossa vida. Falta de tratamento causa esfriamento do amor. É assim nas nossas relações. Quando nós não resolvemos os pequenos problemas, quando nós vamos ver, nós estamos diante de grandes problemas, diante de grandes tribulações, e fica muito mais difícil de resolver. Você pode ver isso acontecendo muito claramente nos dias de hoje, em relação às famílias. Pequenos problemas não resolvidos, lá na frente causam grandes problemas, e grandes problemas são grandes estragos. Você sabe do que eu estou falando. Mas eu creio que a graça e o amor de Deus pode nos tratar nesse dia. Nós precisamos lembrar do primeiro dia em que nós encontramos com Jesus. A última coisa que eu quero falar com você. Sabe que muitas das vezes faz a gente perder a paixão? São as distrações que aparecem diante de nós. Meus irmãos, nós vivemos num mundo de muitas distrações. Muitas das vezes o diabo ele não se esforça tanto para nos tirar do caminho, mas ele se esforça muito para nos trazer confusão, para colocar coisas diante de nós para nos distrair. Distração remete à perda de tempo. Quando nós nos distraímos com alguma coisa, nós perdemos um tempo daquilo que era o nosso foco inicial. Eu preguei sobre isso alguns domingos atrás. Eu não sei se você lembra, sobre Jesus ser o primeiro lugar na nossa vida. Tem alguém que lembra disso aqui? Esse é o grande problema. Porque não há como dividir o trono do Senhor com o nosso trabalho, com os nossos afazeres. Isso não significa negligenciar essas áreas, mas colocá-las no seu devido lugar. Nós precisamos dar mais importância. Às vezes nós damos mais importância a tantas coisas. A gente dá importância para ver quantos seguidores a gente tem na rede social, ou se está enganjando alguma coisa que a gente publicou. A gente dá tanta atenção a programas de TV, algumas tarefas. Tudo isso são algumas distrações que muitas das vezes atrapalham o tempo que nós deveríamos ter com o Senhor. Pastor, por que você está fazendo isso? Por que você está falando essas coisas? Porque muitas das vezes nós achamos que estamos fazendo a coisa certa, mas nós não estamos fazendo aquilo que é o certo para aquele momento. E certa vez Jesus ele estava entrando numa casa. Imagina só, irmãos. Já pensou Jesus entrando na sua casa? Jesus mesmo, fisicamente. Como é que ia ser? Hã? Tem alguém que queria ver Jesus fisicamente entrar na sua casa aqui? Eu ia adorar. Ontem eu cheguei em casa de viagem, a pastora Lana estava vendo The Chosen. Né? Assista isso. E mostra um olhar de Jesus assim, um pouco diferente do que a gente via nas séries sobre Jesus. Alguém assiste aqui? Só para ver se... É isso. Um jeito diferente, né? E eu estava olhando como Jesus falava, estava falando com
numa cena lá. E eu achei muito interessante. Eu adoraria ver Jesus entrando fisicamente na minha casa. Eu não sei você, mas se você soubesse que Jesus iria na sua casa, você ia organizar ela, sim ou não? Ia. Só que Jesus, ele não foi sozinho, existiam outras pessoas, os amigos estavam naquela casa. Era uma reunião muito agradável. E Jesus estava fazendo o quê? Sentado, ensinando. Você conhece esse texto? Nesse texto diz que havia uma mulher chamada Marta. Conhece a Marta? Gente boa. Às vezes as pessoas não compreendem Marta, mas eu acho a Marta sensacional, porque a Marta é gente como a gente. É a Marta que Jesus está lá ensinando e a Marta está brigando com a irmã. Ei! Você está aí sentado e eu estou aqui fazendo tudo? Eu estou preparando aqui o salgadinho? Eu estou aqui preparando os copos com refrigerante? Zero, porque Jesus gosta de um refrigerante zero. Eu estou aqui preparando as coisas, eu estou aqui passando um pano aqui porque alguém derramou alguma coisa e você está aí sentada. Eu gosto dessa Marta. É a Marta que quando Lázaro morreu, ela foi encontrar com Jesus na porta da cidade e falou para Jesus o seguinte: olha, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu mandei te chamar. Eu gosto dessa Marta, porque essa Marta é a Marta de verdade. É gente como a gente. Ela falava um monte de coisa, às vezes fora de hora, mas Jesus repreende ela. Porque Marta vai lá falar com Jesus: ô Jesus, você não se importa não, eu estou aqui fazendo as coisas, aqui trabalhando, servindo, eu estou aqui recebendo vocês e Maria está aí sentada. Jesus falou o seguinte: ei Marta, Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Você anda muito preocupada, você anda com seu coração muito aflito com as tarefas. E só uma coisa te basta, senta aqui para ouvir. Servir bem as pessoas é errado? Não é errado. Nós devemos servir bem as pessoas. As pessoas que entram na nossa casa precisam ser servidas com amor. Mas nós precisamos ter a percepção exata do tempo. Sabe qual é a grande questão, irmãos? Eu quero terminar com isso aqui. Eu saí bem cedo hoje para vir para cá, para a gente poder organizar essa estrutura. E eu estava vendo que a gente fica no piloto automático. A hora de acordar, a hora de tomar café, tem que sair tal hora, porque tem que dar tanto tempo até chegar no shopping, tem que subir, e é tanto tempo para isso, tanto tempo para arrumar os instrumentos, tanto tempo para arrumar o som, tanto tempo para reunir, tanto tempo para isso. E a gente vai entrando num piloto automático para servir, a gente vai entrando num piloto automático para poder receber bem as pessoas, a gente vai entrando num piloto automático: não, agora eu tenho que orar, agora eu tenho que jejuar, agora eu tenho que participar do jejum da vitória, agora eu tenho que participar da célula, agora eu tenho que fazer tudo isso. Tudo isso é importante. Apocalipse capítulo 2. Você está fazendo coisas excelentes, mas eu tenho algo contra você. Cadê aquele amor? Cadê aquela paixão avassaladora do dia que eu encontrei com você? Volta, vai aonde você caiu e volta à prática das primeiras obras. Volta à prática das primeiras obras. Irmãos, eu estava pensando, o bom de você viajar de carro é que você vai pensando um monte de coisa, né? E a gente vai olhando aquela paisagem que parece que Deus fala com você. Eu estava meditando em algo quando eu estava voltando. Eu estava com um amigo pastor e a gente veio conversando bastante, mas sempre parece que o assunto morre, né? Do nada, uma viagem longa. Aí fica aquele período assim que ninguém fala nada dentro do carro. E foi justamente nessa hora que eu estava olhando a paisagem e dirigindo. E eu estava pensando, preocupado. Falei: Senhor, o Senhor não me deu uma palavra para me pregar domingo. E eu falei: nossa, o Senhor precisa me revelar algo. E aí eu comecei a lembrar das coisas que eu deveria fazer para chegar aqui hoje. Preciso preparar a palavra, preciso acordar tal hora, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Aí eu fiquei pensando em algumas coisas e eu lembrei. Eu vou dizer assim que o dia que o Senhor assim me alcançou com toda a graça e todo o favor, eu tinha aproximadamente 15 anos de idade.
Eu me lembro que com 15 anos de idade, a minha família estava vivendo um período muito difícil. Muito delicado por causa da doença que minha mãe estava enfrentando. E eu estava agora num lugar novo, numa cidade nova. Literalmente cidade nova. Eu estava numa cidade nova. E eu não conhecia praticamente ninguém. E o Senhor me alcançou naquele lugar um dia, quando eu estava indo para a igreja, normal, porque os meus pais me levavam. Até que Jesus me encontrou e eu só sabia chorar e pedir perdão pelo Senhor. Pelas coisas que eu tinha feito lá atrás. Pela desobediência. E eu me lembro que aquela paixão e aquele amor e aquele encontro fez com que as minhas atitudes naquele tempo fossem atitudes diferentes. Eu me lembro que eu estudava longe, eu estudava na capital, eu morava numa cidade vizinha. Mas todos os dias eu gastava 2 horas do meu dia. No início, na sala do meu avô, com um instrumento que eu negligenciava por muito tempo. Porque o Senhor falou o seguinte, entrou no meu coração o seguinte, ó, se é para o meu Deus, para a minha paixão, para o meu amor, eu preciso fazer o meu melhor. E eu comecei a me dedicar naquilo ali. Eu comecei a ir para a igreja todo dia. Lá tinha culto todo dia, eu fazia questão de ir todo dia para o culto. Culto das mulheres, eu estava. Culto dos diáconos, eu estava. Culto não sei o quê, eu estava. Porque eu falava, eu preciso servir o Senhor, eu preciso fazer algo para o Senhor. E a gente vai entrando num piloto automático. E aí, eu fiquei pensando, eu preciso fazer isso hoje. E o Senhor me falou o seguinte, ei filho, só basta você me querer, porque eu estou contigo. Só basta você carregar isso no seu coração, paixão por mim. Eu sei que todas essas coisas que você anda fazendo é zelo, eu sou apaixonado por isso. Mas eu gostaria que você lembrasse do primeiro amor, daquele primeiro dia que eu encontrei com você. Aquele dia que eu te mostrei que eu era real, que eu não era somente uma história que os seus pais contavam. Eu quero que você só lembre disso. E eu quero que você lembre de como o seu coração ardia e queimava para estar comigo. Jonatas, você não precisa de uma agenda. Você não precisa de um script. Você só precisa querer estar comigo todos os dias. Todos os momentos. Todas as horas. Você não pode mais querer ficar 1 segundo sem falar comigo. Porque se você é apaixonado por mim, você faz questão da minha presença em todos os segundos. Não se preocupe com essas coisas. Agora é hora de você sentar para poder ser ministrado. Eu fiquei pensando naquilo e eu comecei a olhar a paisagem. Sabe qual a coisa mais linda de você ver uma paisagem que você não tem hábito de ver? Que você vai ver como Deus é bom e como Deus é grande. Como Deus é incrível. Todas aquelas montanhas, toda aquela vegetação, todos aqueles animais, toda aquela paisagem, todo aquele céu. Foi Deus que fez ao som da sua voz. Isso vai acalmando o nosso coração. Sabe por quê? O Senhor é apaixonado por nós. Se Ele é apaixonado por nós, Ele sabe quais demandas do nosso coração e da nossa vida. Ele sabe quais nossas preocupações. Mas sabe qual é o legal de ser apaixonado por alguém? É que para essa pessoa você não tem reservas. Você é sincero e você pode abrir o seu coração para ela. Porque ela é apaixonada por você e ela não vai te julgar pelos seus medos. Ela não vai te julgar pelas suas limitações. Ela não vai te julgar pelas suas faltas. Mas ela vai querer estar com você, para viver com vocês os momentos que você tem que vencer. Talvez nós entramos aqui hoje com muitas preocupações. Muitas preocupações. Mas eu quero te fazer um convite. O convite de Atos capítulo 2. O convite feito à igreja de Éfeso. Eu sei que você tem feito coisas muito legais e muito agradáveis. Isso me agrada, isso é muito bom. Eu sei que você tem servido, mas eu quero que você volte à prática do primeiro amor. Eu quero que você me mostre que você é apaixonado por mim. Eu não sei você, mas eu quero dizer hoje para o Senhor que eu sou apaixonado por Ele.
Eu sou apaixonado pelo Senhor porque quando a minha mente começa a entrar num modo de incredulidade, Ele fala para mim o seguinte: eu estou contigo, eu vou fazer. Eu sou apaixonado pelo Senhor porque quando eu estou frustrado, Ele me pega pela mão e fala o seguinte: ei, eu estou contigo, vamos tentar de novo. Eu sou apaixonado pelo Senhor porque quando eu vejo que eu tenho alguma falta, Ele diz para mim que Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. Eu sou apaixonado por Ele porque Ele me amou primeiro. Porque Ele pagou um preço que eu não poderia pagar. Ana. Ele pagou um preço que eu não poderia pagar. E é interessante porque quando Ele nos encontrou, Ele quebrou as nossas defesas. Ele nos viu com as nossas fraquezas. E é ruim não poder se defender. O amor dele nos constrangeu de tamanha maneira, de tamanha forma, que nós não tínhamos mais defesas. E quando você não tem mais defesas, você se rende. Quando você não tem mais defesas, você se curva. Nós fazemos muitas coisas para o Senhor, mas eu tenho algo contra você. Você abandonou o primeiro amor. Você faz muitas coisas para mim, mas você às vezes não quer estar comigo. Que possamos voltar ao primeiro amor, igreja. Que possamos nos quebrantar diante do Senhor. Que haja lágrimas nos nossos olhos. Alguém já chorou aqui por amor? Hã? Eu já chorei por amor, por paixão. E a gente fica olhando assim, nossa, como eu era bobo. Porque fala de ingenuidade. Fala de coração quebrado, contrito, quebrantado. Coloque-se de pé no seu lugar. Aleluia. Feche seus olhos em nome de